começo essa palavra desta manhã dizendo a você que o ano passado, no meio daquela loucura toda da pandemia, que ainda estamos, aliás, o motivo da nossa oração e a busca que eu tinha no meu coração era de compreender de Deus para que lado nós iríamos este ano. Lendo a palavra em oração, compartilhando com o Vagnão, com o Ito, com o Pedro, com o Jorge, com o Hamilton, que estão lá em Tatuapé e em Guarulhos, para entendermos o que nós deveríamos ensinar. É uma responsabilidade muito grande não só estar aqui conversando com você ou pregando. Isso é uma grande responsabilidade. Mas antes disso, tem a responsabilidade de entender qual o momento que nós estamos. E, na verdade, compreender o que Deus quer dizer. E para onde nós iríamos. Obviamente, nós sempre começamos o ano falando das bases da fé até a Páscoa. E essa é uma direção que nós já repetimos. Esse é o segundo ano que fazemos isso. Sempre eu fazia o início do ano com bases da fé. Mas após a Páscoa, isso foi se tornando claro e evidente, nós compartilhávamos desde o ano passado e todo o início desse ano. E o que nos pareceu muito claro é que o momento de vida que nós estávamos, e diante do Evangelho e da compreensão do reino de Deus, que o Evangelho de Lucas seria um excelente caminho para compreendermos o que o Espírito Santo queria nos dizer. E mais objetivamente, porque Lucas escreve o seu Evangelho para o seu amigo, excelentíssimo, alguém nobre, Teófilo, um grego, que havia conhecido a Cristo e tinha dúvidas sobre todos os fatos e como ele deveria crer e compreender tudo o que lhe diziam a respeito de Cristo. Da mesma forma, nós nos enxergamos na posição desse Teófilo, porque o cenário dos dias de Cristo são muito semelhantes ao nosso cenário hoje. O caldeirão de Jerusalém, daquela última semana de vida, ou o caldeirão da nação de Israel, que não existia naquele momento, mas que estava inserida no cenário romano, greco-romano, do Império Romano, numa cultura greco-romana, e o que havia dentro daquela comunidade, e como as relações aconteciam, como a religião se desenvolvia, e como o coração do povo estava angustiado, muito se assemelha ao que nós vivemos hoje. E chegamos hoje ao capítulo 4 de Lucas, ao verso número 14. E eu falei, quem está assistindo em casa vai pensar que nós fizemos isso de caso pensado. Vai dizer assim, de propósito que o Zé está falando isso. Eu falo, Senhor, só pode ser de Deus mesmo. Que essa pregação e que esse estudo caia exatamente na semana em que esses fatos que nós estamos assistindo estão acontecendo. Então, pode culpar a mim ou pode culpar a Deus, mas ouve aí o que a gente tem a dizer. Lucas capítulo 4, de 14 a 30. Nós estamos na cena onde Jesus acaba de sair do seu batismo. Lucas está contando isso para Teófilo. É levado ao deserto para ser tentado. E agora no capítulo 4, verso 14, diz assim: Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia, e a sua fama correu por toda aquela região. E ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Incrível! Depois de Jesus ter sido batizado, ter sido tentado, vencendo a Satanás no deserto, o mesmo Espírito o leva de volta para a Galileia, e ele percorre as cidades vizinhas, sempre indo nas sinagogas. As sinagogas funcionavam no sábado, eu vou continuar lendo daqui a pouco. Funcionavam às segundas e funcionavam às quintas, quando haviam os julgamentos e o comércio. E também aos sábados, que era o dia dos judeus se reunirem.
Então Jesus frequentava as sinagogas e também na sua cidade. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Ele cresceu em Nazaré. E num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume. Ele sempre ia para a sinagoga, naquela sinagoga. Levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar em que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos, a restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Na verdade, não era um livro, eu fiz assim, era um rolo. Mas ele fecha o rolo e entrega ao assistente. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que saíam dos seus lábios e perguntavam: não é esse o filho de José? Então Jesus disse: sem dúvida, vocês citarão para mim o provérbio: médico, cure-se a si mesmo. E dirão: tudo que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o também aqui na sua terra. E Jesus prosseguiu: de fato, afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou, por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome sobre a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram Jesus da cidade, e o levaram até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava edificada, para de lá pudessem atirá-lo para baixo. Jesus, porém, passando no meio deles, foi embora. O diabo acabou de dizer para ele: jogue-se daqui porque Deus vai te salvar. Ele disse: não vou fazer isso, porque eu não vou tentar a Deus. Se isso acontecer, Ele vai me livrar. É exatamente nesse momento. No texto seguinte, Lucas dá um exemplo ao seu amigo Teófilo, dizendo: nessa hora quiseram jogar ele para baixo, e ali ele conseguiu simplesmente se virar e sair sem que ninguém lhe tocasse, porque Deus realmente preserva e livra os nossos pés da queda. Nós não precisamos tentá-lo para isso. Mas a mensagem dessa manhã, e que Deus nos abençoe e o seu Espírito fale ao nosso coração, e a sua palavra seja a espada de 2 gumes que penetra a nossa alma e nos transforma, em nome de Jesus. Amém. É como se Lucas dissesse: Teófilo, preste atenção na história que eu estou te contando. Maria ficou grávida pelo Espírito, foi o Espírito que fez isso, para que dali viesse o Messias. Foi esse mesmo Espírito que o abençoou no seu crescimento. Quando ele foi batizado por João, foi esse Espírito que se derramou sobre ele e o encheu. E foi o mesmo Espírito que o levou para o deserto, para que ele fosse tentado, e o fortaleceu naqueles 40 dias, e também o conduziu diante da tentação de Satanás. E agora, Teófilo, excelentíssimo, meu caro amigo, esse Espírito leva Jesus de volta para a sua região, para Galileia. E ele percorre muitas cidades. E ele vai sempre nas sinagogas. As sinagogas devem ter surgido provavelmente no período do exílio babilônico, quando o povo estava fora da sua terra, não existia mais o templo, estava destruído, aonde se oferecessem os sacrifícios, e eles não ofereceriam sacrifícios em outro lugar que não fosse no Monte Sião, que não fosse naquela região de Moriá, que não fosse no templo, no lugar sobre o propiciatório ou o altar que havia no átrio dos sacerdotes. E portanto a lei ganha um status importantíssimo no culto do judeu da antiguidade.
ele já começa a se relacionar com Deus através do cumprimento da lei, e não apenas, ou não do oferecimento de um sacrifício. Pelo fato de não haver o templo. Até que o templo foi reconstruído nos dias de Zorobabel, o que está no livro do profeta Esdras, por comando de Ciro, que paga para que o templo seja reconstruído. E o estrangeiro abençoa o povo de Israel naquela ocasião, e o templo é reconstruído. Mas as sinagogas se multiplicaram. A reunião das assembleias, onde os homens se reuniam para ler os textos, primeiramente do Pentateuco, também dos Salmos e os livros dos profetas. E dentro da sinagoga, os homens que eram membros daquela sinagoga, e com 10 famílias já se podia ter uma sinagoga aberta, já era um local de reunião dos judeus. Os meninos já frequentavam de 5, 6 anos de idade, já poderiam frequentar, mas os adultos, em qualquer momento após a abertura, o assistente poderia dar o rolo para que alguém ou um dos homens pudesse ler o profeta. Bastava que ele ficasse em pé, ele leria o texto profético, e depois, se quisesse, outro poderia ler, ou ele poderia fazer uma explicação sobre aquele texto que havia sido lido. E o texto diz que esse era o costume de Jesus, e que ele estava famoso na região por visitar sinagogas, e a sua sabedoria e a graça, esse é o termo que nós lemos agora no texto, a graça nas suas palavras deixava todos maravilhados. A graça que estava presente no Antigo Testamento, porque estamos falando da lei, dos salmos e dos profetas. Todos ficavam maravilhados com a graça de Deus nas palavras de Jesus, como diz o texto. Mas nós não tínhamos o evangelho da graça escrito como temos hoje. Nós tínhamos a própria palavra, o próprio evangelho na vida de Cristo, demonstrando que todas as palavras do Antigo Testamento falavam sobre a graça de Deus. Isso é fundamental para que você entenda o que acontece nesses dias e o que acontece conosco hoje, com a interpretação das Escrituras. Jesus se levanta e o rolo é entregado a ele. Ele abre em Isaías capítulo 61. Não havia capítulos e versículos naquela época para se achar o texto, mas Jesus era muito íntimo, como todos os estudiosos da lei era naquela época. Jesus, como era de costume, aquelas pessoas na sua cidade, em Nazaré, onde ele cresceu, deveriam ter visto Jesus dentro da sinagoga todos os sábados, segundas e quintas, com certeza. Com certeza. Não é esse aqui o filho do José e o filho do Zé e da Maria? É ele. Ele abre aquele rolo, e as pessoas que tinham a sua fama, como diz o texto que acabamos de ler, que a sua fama corria por toda a circunvizinhança. O filho da Maria e do José estava famoso. Ele se levanta, abre em Isaías capítulo 61, que para nós hoje é Isaías 61, versos 1 e 2, o texto diz que abrindo o livro, ele achou o lugar aonde estava escrito. O documento, a palavra aqui é a palavra biblion do grego, nós traduzimos como livro para nossa compreensão dos dias de hoje. Ele abre o texto, não sabemos se ele procura, se ele vai direto, ou se por acaso era o próprio texto aberto diante dos seus olhos, mas aquele era um momento divino, cósmico, de uma revelação a toda a criação. Quando ele lê: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Puf, fecha e senta. E todos com os olhos nele. Ele vai falar. Tipo o Forrest Gump, que está correndo, todo mundo está atrás, aí ele para. Ele vai falar. Aí ele se vira, todo mundo, silêncio, ele vai falar alguma coisa. Só que o Forrest Gump disse: eu estou cansado, quero ir para casa. Tudo bem, não foi o fato de Jesus. Jesus se senta e todos os olhos estão voltados para ele.
Talvez para um leitor do livro de Isaías, quando Isaías diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para apregoar todas essas coisas que nós lemos, o ano aceitável, o ano de se crer no Senhor, o tempo bom para se crer no Senhor, para proclamar libertação aos que estão presos, restaurar a vista aos que estão cegos, a pôr liberdade aos que estão oprimidos, e a dizer: esse é o tempo de Deus. Os intérpretes poderiam dizer: Isaías, que escreveu esse texto, está dizendo sobre ele mesmo que ele, o profeta, estava ungido por Deus para profetizar que esse tempo chegaria. Mas Jesus diz: essa palavra está se cumprindo hoje aqui, ó. O que Isaías estava falando não era sobre ele, era sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ô Teófilo, Lucas, você lembra que ele foi batizado? Você lembra que ele nasceu e foi o Espírito que o gerou? Você lembra que ele foi batizado e veio na forma corpórea de uma pomba, o Espírito, e tomou a vida desse Jesus? Você se lembra que eu te contei aqui, que foi esse Espírito que o conduziu ao deserto, que o fez vencer na tentação? Foi esse Espírito que o trouxe de volta agora para Galileia? Então, ele está dizendo: o Espírito está sobre mim. E aquilo lá diz respeito a mim. Essa palavra está se cumprindo hoje. Sou eu que vou proclamar libertação aos cativos. Sou eu que eu vou evangelizar os pobres. Sou eu que vou dar vista aos cegos e pôr em liberdade os que estão oprimidos. Chegou o tempo de Deus que estava profetizado. Ao mesmo tempo, eu imagino que pessoas, diz o texto, que se maravilhavam com as coisas que ele dizia, os olhos dos religiosos eram chamas de fogo, bolas e tochas para serem jogados sobre Jesus. E dardos inflamados como do maligno, porque isso está dentro da religião. O ódio e a religião deram as mãos e se casaram. E aí então houve um momento de tensão dentro da sinagoga. Está nas entrelinhas do texto de Lucas. E de que Jesus com certeza fez a leitura não só dos olhos, mas da alma e do coração daqueles homens. Do chefe da sinagoga, dos homens que eram membros, dos intérpretes da lei que ali estavam. Porque se Jesus passou a sua infância e frequentou a sinagoga que estava em Nazaré, ele com certeza ouviu centenas ou milhares de vezes a leitura da lei. Aliás, como um menino que tem a sua educação formada na lei, nos profetas e nos salmos e na história de Israel, Jesus também aprendeu e estudou o que estudou. Aquela sinagoga fez parte da sua formação como homem. Mas ele se apresenta agora como alguém que escreveu os textos que estão sendo lidos. Ele não se apresenta apenas como alguém que interpreta o que está sendo escrito, mas como alguém que é a razão do que foi escrito antes de ter sido escrito. E por isso Jesus se antecipa, e isso é muito interessante. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. E alguém diz: mas não é esse o filho do José? Antes que as balas dos religiosos chegassem a Jesus, ele se antecipa e diz: sem dúvida vocês agora vão citar o provérbio, ou o ditado, que se na época deveria ser comum. Médico, cura-te a ti mesmo. Seria um ditado para dizer: já que você é bom para fazer para os outros, faz agora aí para você. Faz aqui para a gente ver, né? Fio Maravilha, faz mais um para a gente ver. Porque você que fez curas lá em Cafarnaum, e estamos sabendo dos milagres, provavelmente pode estar na cabeça deles a história de 4 amigos que levaram um homem coxo e levaram pelo eirado da casa, colocaram dentro e Jesus o curou. Isso aconteceu em Cafarnaum. No relato de Marcos acho que o primeiro milagre, ou um dos primeiros que Marcos relata. A transformação da água em vinho. Jesus
é o primeiro milagre dito por João, por exemplo. Nós não sabemos a cronologia dos fatos, exatamente, dia, mês e ano dos acontecidos. Mas a verdade é que pediram para ele: faz os sinais aqui na nossa terra, os mesmos que você fez em Cafarnaum. E Jesus diz de maneira muito interessante: de fato afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Essa palavra terra é a palavra patris do Grêmio. Não é do Grêmio, olha eu, estou pensando no Grenal hoje, do grego. Hoje tem Grêmio Internacional, mas eu não torço para nenhum dos dois. Do grego. Palavra patris. Quando nós vemos a palavra terra no Novo Testamento, a palavra ges do grego, que é a terra, o chão, o local. Mas a palavra patris tem a ver com o povo, tem a ver com a nacionalidade. A pátria tem a ver com aquela irmandade local, não só com a terra no que diz respeito à matéria terrena, ou apenas a uma localidade especificamente geográfica. Porque a pátria tem a ver com esse envolvimento de coração, com esse teor familiar, consanguíneo, étnico da coisa. E Jesus está dizendo não apenas que o profeta, ele não tem lugar, ou não é muito reconhecido na cidade, ou naquela terra, ou naquele local, ou naquele chão, mas entre as pessoas que são parte da sua etnia. E Lucas, quando escreve isso, ele está dizendo: o meu caro amigo Teófilo, Jesus não está sendo recebido bem, porque para eles é o filho do Zé e da Maria, que é um menino comum que a gente viu correr. Ele não pode ser o Messias, ele não pode ser um escolhido de Deus, ele não faz parte de uma casta diferenciada de homens, ele não tem assento junto com os escribas. A escola do escribismo nunca deu para ele um diploma que o referendasse. Ou talvez a escola dos intérpretes da lei, que são os fariseus, também a gente não tem nenhuma referência de que ele é um expoente entre eles. Mas de qualquer maneira, se ele fosse um Messias, e se ele fosse assim espiritual dessa maneira, talvez ele fosse descendência dos saduceus, porque afinal de contas os sacerdotes são ensinados, são indicados dentro deles, dentro dessa classe política, porque era uma classe política dos saduceus, política / religiosa. Ou então, que ele fosse descendente de Davi, tudo bem, o José parece que é da linhagem, mas que tivesse na vida dele demonstrações da sua liderança, do seu comando, ou até de um tipo de movimento contrário a Roma. E aqui cabe um outro comentário. Esse momento histórico era uma panela de pressão. Assim como os essênios que disseram: olha, isso aqui é uma zorra total e não dá para viver, Roma quer mandar na gente, quer mandar na religião, os essênios vão para o deserto e vão morar distantes como ermitões para continuarem a ter a sua cultura e a sua religião e a sua espiritualidade com o mínimo de interferência que Roma pudesse oferecer. Mas por outro lado, você tinha os sicários e tinha também os zelotes. Eram grupos irmãos, e os sicários e os zelotes eram revolucionários. Eles eram o tipo de gente que queriam cumprir a profecia do Antigo Testamento de que o reino de Israel seria recolocado pela raça e pela força. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, e de grande morticínio de milhões de judeus e da total destruição do templo e do encerramento da nação de uma vez por todas. Você pode ler os escritos de Flávio Joséfos, que é um historiador da época e que você encontra para comprar e para ler. Aliás, tem coisas muito cruéis que você lê de como os romanos
destruíram Jerusalém daquela última vez. Mas enfim, esses sicários e esses zelotes, eles queriam cumprir a profecia na bala. Nós vamos ter o reino e vamos se levantar contra os romanos e vamos acabar com isso aqui. Então você tinha essênios que fugiram e disseram, isso aqui não tem jeito. Você tinha os sicários e os zelotes que queriam fazer cumprir na raça, e você tinha os religiosos que também queriam que o reino de Deus viesse, mas os saduceus, os fariseus e os escribas, eles lutavam politicamente para saber quem estaria no comando do templo de mãos dadas com Roma. Porque se tiver algum jeito da gente restabelecer aquela profecia que dizia que o reino seria restabelecido, a gente não é como os sicários e os zelotes que querem na raça, mas a gente pode religiosamente, com um jeitinho político, nos acomodarmos junto com Roma para mantermos o nosso status religioso e quem sabe daqui pode surgir esse reino. Eu não sei se você está entendendo esses primeiros capítulos de Lucas, como ele está mostrando a cena para Teófilo. E na verdade Jesus vem e diz, não é nenhum desses caminhos. O cumprimento dessa palavra é uma palavra profética sobre o Messias, e o Messias sou eu. E vocês não querem aceitar porque eu não sou da pátria de vocês. O meu discurso não se alinha com o dos essênios, o meu discurso não se alinha com os zelotes e sicários, e o meu discurso não se alinha com escribas, fariseus e com os saduceus, e o meu discurso não se alinha com romanos, porque o meu reino não é dessa terra. Jesus nos ilumina pelo poder do teu Espírito. E explode na alma do teu povo a revelação do Filho de Deus, que é o Rei. Porque assim como nesses dias, e agora eu quero falar daquilo para hoje, assim como naqueles dias, esses movimentos eram redentivos, eram movimentos salvíficos, eram movimentos humanos, de força física, ou de ideologia, ou de religião ligada ao governo romano, eram movimentos humanos, sociais, políticos e religiosos, tentando fazer com que uma palavra profética se cumprisse, mas ela não se cumpriria pelos meios humanos. Jesus não fazia parte desta pátria. Ele não acharia honra e lugar nesse meio. Foi por isso que Lucas fez questão de, no capítulo 3, dizer que a palavra não estava com eles, mas estava com João Batista no deserto, e por isso João Batista era o prenúncio do Messias que viria. Você entende a lógica de Lucas, que está escrevendo esse livro para o seu amigo Teófilo, e que hoje está na palavra de Deus para nós, e que nós precisamos ler essa história na ótica da história, entrar nesta ótica e entender o porquê está assim. E aí Jesus, dizendo que o profeta não tem lugar nesta pátria, porque na verdade esta pátria não é a pátria de Deus, porque no meio de escribas, fariseus, saduceus, romanos, zelotes, sicários e essênios, está o povo. O povo se maravilhava das palavras de Jesus. O povo se maravilhava da sua graça. O povo se maravilhava das suas palavras que tinham misericórdia e amor. Porque o povo também esperava o reino. Eles não queriam pegar em armas como sicários e zelotes, e talvez não fizessem conluio religioso político como saduceus, escribas e fariseus com Roma. E também não achavam que a solução seria
fugir ou se isolar como os essênios, com todo o valor que cada grupo poderia ter, mas eles esperavam aquilo que o profeta havia dito. A vida inteira de Jesus, sua vida e sua história relatada nas Escrituras, vão levar essa cena até a cruz. A multidão seguindo Jesus, o povo que não tem relação com esse sistema, crendo que ele é o Messias, e essa pátria representada por estes poderes, o rechaçando e o perseguindo. Por isso é que Jesus diz, nesse texto que acabamos de ler, vocês não estão entendendo que nos dias do profeta Elias, que vocês adoram dizer que ele trouxe o fogo dos céus, os sinais de Elias. Aliás, o que nós mais gostamos é de pregar sinais. As lições deles é que nós não queremos entender. Porque nós gostamos de ver poder, porque a lógica patriótica é uma lógica de poder, domínio, comando, controle, soberania e supremacia. Vocês perceberam que tinham muitas viúvas em Israel? Isso foi nos dias de Acabe e Jezabel, mas Deus não se manifestou a nenhuma delas que estavam dentro do povo de Israel. Mas Elias foi levado aos limites de Sidom, na cidade de Sarepta, e foi uma viúva de Sidom, a viúva de Sarepta, e lá aconteceu o milagre. E posterior a Elias veio Eliseu, que também fez muitos sinais. Mas você não se lembra que os sírios tinham invadido as terras de Israel e feito muitos escravos dali, e uma menina era escrava de Naamã, que era um comandante do general da Síria, e era leproso, e que tinham muitos leprosos em Israel. Inclusive a lei fala de como o leproso se apresenta no templo ao sacerdote, e ele ora, e ele fica fora do arraial, e depois volta. Lê lá no livro de Levítico. Mas Eliseu não foi levado a nenhum dos leprosos, ele foi levado a um leproso que não era de Israel, que era um sírio, que era Naamã, que mergulhou no Jordão e foi curado. Vocês não estão entendendo que desde o princípio, a graça de Deus não tem limites, não é patriótica, não é étnica, não é nacionalista. Vocês não estão entendendo, olhando para Elias e Eliseu, e se você olhar o restante, ele nem falou de Jonas. Porque Jonas é um profeta que não profetiza para Israel. Deus manda Jonas para Nínive, para profetizar para os inimigos de Israel. Nínive era a capital da Síria, e foi a Síria que riscou Israel do mapa, e fez surgir aquele povo samaritano que os judeus tinham ódio. Será que a leitura de vocês do que está lá para trás não está errada? Ela está. Vocês estão olhando para mim como filho do José e da Maria, que não faz parte desse conjunto de possíveis sucessores do trono, mas nenhum deles é. Porque vocês estão olhando para limites territoriais, fronteiriços, nacionalistas, étnicos, sobrenome judeu. E isso não tem a ver com o meu reino, porque meu reino não tem limite socioeconômico, político, geográfico. E que a igreja de Cristo não está ligada a isso. Por que eu fiz aquela abertura que eu fiz? Porque essa semana eu falei, Jesus, não é possível, o Senhor tem... É muita coisa para... Se eu fosse calcular para dar certinho essa pregação, esse trecho de Lucas eu não ia fazer nessa semana. Nós estamos estarrecidos e tristes por alguns fatos que aconteceram no nosso país, onde um jovem entra dentro de uma creche, translocadamente mata professoras e crianças, e o país fica estarrecido. Ficamos estarrecidos por uma ação policial que faz parte da nossa sociedade e é necessária. Há uma guerra contra o tráfico, que infelizmente faz parte do mundo decaído que nós estamos. E a discussão que nós vemos hoje sobre excessos, de um lado da discussão, e o festejo por um outro lado.
Estamos estarrecidos com as mortes que estão acontecendo em Israel, porque teve baixas em Israel pelos ataques do Hamas e pela resposta de Israel à Palestina. E essa semana eu não me lembro quantas, mas foram dezenas e dezenas de perguntas sobre o que está acontecendo em Israel, é um sinal das profecias. Eu falei, Jesus, Maria e José e Maria num burrinho indo para Belém. Tem piedade de nós. Essa semana eu respondi uma pergunta assim, gente, Israel não é o Israel, e o Israel não é Israel. E as perguntas e as respostas das pessoas, como não? Eu falei, como não? Não. É claro que nós oramos, é muito triste, guerra é sempre triste. Não porque é Israel, também o povo da Palestina, eles também é triste ali. Porque o reino de Deus não tem fronteiras, não tem nacionalismos mais, acabou. Acabou depois de Cristo, acabou. Esse é o cântico do Apocalipse. Quem vai bendizer ao Cordeiro, dizendo que Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória? Povos de todas as tribos, línguas e nações. Porque o reino de Deus não tem gente colocando cerca e dizendo, você não é daqui. O reino de Deus é o lugar da graça. E a graça, para nós, é uma grande injustiça de Deus. Porque Ele está na cruz morrendo, e um dos ladrões ao seu lado, que foi assassino, disse, eu preciso estar no meu reino, tenha piedade de mim. E Jesus diz, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Esse tipo de relação graciosa é rechaçada pela religião. O que Jesus está querendo dizer é que a vida daqueles homens que foram assassinados dentro da favela do Jacarezinho ou do Morro do Jacarezinho são tão importantes quanto a vida dos policiais que também são mortos nas ruas ou até mesmo daquele que foi morto. Porque o conflito, o tráfico, o poder econômico e essas divisões por comando e supremacia são igualmente ruins. O que ele está querendo dizer é que tanto a morte dos judeus em Israel quanto a dos palestinos são igualmente ruins. O que ele está querendo dizer é que a maneira como você olha para os assírios, para os sírios ou para os sidonitas tem que ser a mesma que você olha para os de Nazaré, de Cafarnaum ou de Jerusalém. Porque afinal de contas, todos vocês são pecadores e esse mundo jaz no maligno. E vocês já estão mortos nos seus delitos e pecados. E esse é o mundo do caos. Eu vim para trazer o meu reino. Nós ficamos procurando quem está certo e quem está errado para tentarmos justificar o nosso ódio. Para tentarmos justificar a nossa vingança. E é muito difícil, porque eu também, como ser humano, espero respostas e vinganças. Eu não sou diferente de você. Mas a nossa fé não pode ser o lugar do bem feito. Para satisfazer direita e esquerda do nosso país polarizado e imbecilizado, nossa fé não pode ter e daí e nem ainda bem. E nem bem feito. Porque nós somos de outro reino, nós não somos do reino da terra. Esse movimento e esse levante patriótico não tem nada a ver conosco. Zé, você é um patriota? Eu sou do reino de Deus. Eu quero tanto a preservação das nossas matas como as da Nigéria, como as de qualquer país da África, porque tudo isso aqui é criação de Deus. Não é só o meu quintal, eu não sou um egoísta. Nós não temos que lutar patrioticamente pelos brasileiros? Sim, mas eu também lutaria pelos sírios que estão aqui refugiados, pelos colombianos e venezuelanos, porque todos são carentes da graça de Deus.
é filho do Zé e da Maria, nós é que somos o povo de Deus. E lemos o Antigo Testamento como um lugar de sectarismo, de exclusivismo territorial e étnico, e Jesus mete o pé nisso para dizer: aquela palavra se cumpriu, e Elias foi para Sarepta, e Eliseu foi entre os sírios, para não dizer que Jonas foi entre os assírios, e que na genealogia de Cristo você vai encontrar Ruth, Moabita, você vai encontrar Raabe, que era prostituta e tinha um prostíbulo na sua casa, e ficava no muro de Jericó e foi preservada, e está na genealogia de Jesus. E o reino de Deus é onde todo brasileiro, colombiano, americano, japonês, alemão, judeu, nordestino, da onde seja, são filhos do mesmo Pai. Filhos do mesmo Pai, se crerem no mesmo Cristo, são alvo da mesma graça, da mesma misericórdia, e os nomes de todos são alvo da cruz. Mas nós não. A religião e o sistema patriótico defende limites e fronteiras. E era isso que acontecia nos dias de Jesus. Por favor, preste atenção. Esse é o cenário dos dias de Jesus. Quem disse que não tem honra na sua pátria não fui eu, foi Jesus. Quem pegou o livro e disse que a graça foi para os sidônios e a graça foi para os sírios não fui eu, foi Jesus. Mas a religião não se dá bem com a liberdade de Jesus. Porque Jesus disse que Ele tinha vindo para pôr os cativos em liberdade, para proclamar o Evangelho aos pobres, restaurar as vistas aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e dizer: esse aqui é o ano, esse é o tempo de Deus para vocês. Nós só sabemos falar de unidade quando falamos da igreja e dos polos de liderança, dos coronéis religiosos que defendem seus feudos para que andem em comunhão, tendo um mesmo objetivo ou financeiro ou político. Aí nós ouvimos da religião a palavra unidade. Mas quando olhamos para a graça de Deus e o reino, não entendemos que o próximo é alvo do meu amor. Não há limites. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao israelita como a você mesmo. Ao próximo. E quem é o próximo? Parábola do bom samaritano. E Jesus usa um samaritano. Ai meu Deus, que era estrangeiro e odiado pelos judeus. É qualquer um que estiver no teu caminho. Quem foi que usou de misericórdia? E os religiosos disseram: foi o samaritano. Então é todo mundo. A graça, parto para o final, que eu já trazei. A graça não é aceita pelo meio religioso. Ela fere os comportamentos meritórios, porque na religião é mérito, é merecimento e não gratuidade. A graça não se curva a acordos, mas a religião se curva. A graça é injustiça aos homens, porque ela oferece o reino àqueles que não têm valor, e a religião não gosta disso. Os religiosos odeiam as Escrituras quando Jesus interpreta, porque a interpretação deles é tendenciosa para o seu movimento patriótico. A graça abre porta aos desprezados, mas a religião não pode fazer isso. Ela precisa criar níveis e castas.
A graça coloca todos os pecadores diante da mesa do Cordeiro, e todos têm lugar na sua mesa, porque ele senta com publicanos e pecadores. Ela dá acesso a todos, mas isso é péssimo para a religião, que cria níveis de acesso e comercializa os níveis de acesso. Quem é chefe, quem é líder, quem é ungido, quem sobe no altar, quem não sobe, quem está em maldição, quem está na bênção, quem está de bem ou quem está de mal, com o coronel da religião. A graça não é exclusivista, mas a religião é. Ela luta para defender o seu status quo, principalmente a liderança. Jesus leva o seu reino além das fronteiras étnicas da pátria Israel, que não existe mais. Mas tem lá o Estado de Israel, mas ele não tem a ver com as profecias e não tem a ver com aquilo que havia no passado. Aquilo se acabou. Em Cristo todos somos um. Se você não gosta disso, rompa as suas ligações com Cristo e volte apenas ao Antigo Testamento. Ele era um profeta sem honra na sua pátria. Nós somos seguidores daquele que não tem lugar na sua própria pátria. E quando alguém nos disser, e aí, as profecias são da nossa pátria? Não sei, eu estou com aquele que não tem nada a ver com essa pátria. O Evangelho não tem fronteiras, não é étnico, não é territorial, nem nacional. É o reino de todos com um único rei que é Cristo. Isso é péssimo para a religião, porque a religião tem vários reis, vários feudos, com os seus suzeranos e a vassalagem, que é o povo que espera o reino, mas sempre vai ter que comer nas mãos desses suzeranos. A religião prende pessoas no medo, na culpa, e atrai pessoas pela ganância, pela vontade de ter mais, com promessas de bem-estar, e ela monta os seus feudos sob esse tipo de tutela maligna, demoníaca. A graça põe em liberdade e ameaça o status quo da religião. Isso não é diferente hoje. Falar do Evangelho da Graça hoje é uma loucura. Pregar isso que eu estou pregando hoje aqui é uma loucura. Uns vão me chamar de isentão, outros vão me chamar de marxista, mas eu estou pregando o Evangelho. E eu não tenho nada a ver com o pensamento de esquerda, de direita, eu tenho a ver com o reino e com o Evangelho. Qualquer semelhança é mera coincidência. Falar do Evangelho da Graça hoje é loucura. Religiosos querem vingança aos sírios, aos fenícios, aos assírios, mas Deus quer todos sob o guarda-chuva da graça e da cruz. Porque Ele amou o mundo de tal maneira. Ele não escolheu uma nação, Zé. Ele escolheu para o nascimento do filho, mas vindo o filho, ele falou, acabou a nação. Isso era péssimo para os religiosos, mas para Jesus era natural. Por isso ele entrava em Samaria, recebia gregos para conversar. Aliás, a carta de Lucas é a um grego, pelo amor de Jesus Cristo, acorde. A religião meritória e mercantilista quer o extermínio dos estrangeiros, mas Deus faz todos os estrangeiros membros da sua família e seus filhos. Você quer saber quando você está preso a uma religião e não ao reino de Deus? Quando existirem castas que separam os mais e os menos ungidos, fique esperto, você está dentro de um sistema religioso controlador. Segundo, quando você percebe que as pessoas têm incômodo com as palavras do Evangelho. Essas palavras que eu estou falando do Evangelho estão gerando incômodo? Cuidado. Se as coisas de Cristo fazem incômodo à sua religião, você está dentro de um sistema meritório que está te controlando, dominando e te afastando de Deus. Porque a religião é o melhor método que o homem inventou para afastar o ser humano de Deus. Quer uma outra característica? Quando o Antigo Testamento, suas guerras e vinganças são interpretados para hoje. Quando se lê as Escrituras dentro de uma ótica histórica antes de Cristo, para se dizer que aquilo é o que nós devemos fazer, e devemos acabar com os filisteus e matar porque nós somos o povo de Deus, se essa é a interpretação, você está num sistema religioso. Porque Jesus não fez isso. E se eu sou de Jesus e Jesus não fez isso, eu não faço isso. Eu interpreto o Antigo Testamento com os olhos da graça, como Jesus fez em Nazaré.
quando as interpretações das Escrituras te dão justificativa para manter o teu ódio, você está num sistema religioso. Cuidado, acorde. Ele está te mantendo longe da misericórdia e da graça pregados por Cristo. Mas e se eu for agredido? Infelizmente, para quem é do Evangelho, e se você crê nisso, infelizmente para você que não crê. Mas para quem crê, ele vai ter que mortificar a si mesmo e oferecer a outra face. E quando a pessoa me prender e me obrigar a andar 1 milha, se você é de Cristo, você vai dizer, eu vou andar 2. Mas alguém entrou aqui e tirou a minha capa. Eu tenho o direito de ir. Você tem o direito de dizer, a graça me basta, abrir o seu guarda-roupa, pegar a outra capa e dar também para ele. Porque a graça de Deus é uma injustiça para a religião. Se você está dentro desse sistema, você está longe de Jesus. Apesar de muito religioso. O Brasil não é o Israel do Antigo Testamento, nem o Israel de hoje o é. Nós oramos, como oramos por qualquer país, e pedimos misericórdia para qualquer um dos dois lados, porque nós somos do reino de Deus e da vida, não de um país. O reino de Deus não é étnico, não é geográfico, não é nacionalista, não é patriótico, é para todo aquele que necessita da misericórdia e da graça. Desde o sacerdote que está dentro do templo, até o ladrão que está do meu lado e o soldado que me furou com a lança. Todos precisam e carecem da misericórdia de Deus. Isso é muito difícil para nós que somos humanos vingativos e odiosos. Se a comunidade de fé que você frequenta se dá muito bem com Roma, cuidado. Esse é um bom sinal de que você está dentro de um sistema religioso opressor e dominador. Aonde há abraço, desde a Idade Média foi assim. Onde a igreja abraça o império e querem fazer um único corpo de comando, você está num sistema religioso. Se não há pregação que incomode o seu ego, que aponte o teu pecado e te faça cair de joelhos, se sentindo um lixo, cuidado. Se o Evangelho não aponta os teus defeitos e você não se arrepende e fala, miserável homem que sou, se o discurso do Evangelho não diz que você precisa de metanoia, transformação, novo nascimento, abandonar quem você era para ser uma nova criatura, se ele não causa incômodo de você contra você mesmo, cuidado. Você está num meio religioso que diz que você é correto e os outros são errados, basta você mandar bala. Cuidado, você está num meio religioso. Se a graça, o amor ao perdido, o perdão e a misericórdia não são o foco da comunidade, cuidado, porque foi isso que Cristo pregou. Ainda que seja para nós muito difícil, e a nossa vontade de fazer justiça seja muito difícil de contê-la, mas os meios legais precisam funcionar. E eu preciso tomar o meu lugar de representante do reino de Deus. Se o próximo é visto como inimigo e não como alvo do amor de Deus, cuidado. Por ele não fazer parte da patota, ele é maldito? Cuidado. Porque a palavra anátema, maldita, só é usada no Novo Testamento para aquele que não recebe o Evangelho. Aquele que ouve as palavras do Evangelho e diz não ao Evangelho é o único que é chamado de maldito e anátema no Novo Testamento. O estrangeiro não é chamado de anátema. Nem o sírio, nem o assírio, nem o de Sidom, nem o da Grécia, nem o publicano, o Zaqueu, nem o samaritano. Jesus não nos distingue por sobrenome, nem por passaporte, nem por local de nascimento. Ele só enxerga corações. Irmãos da Casa da Rocha, continuemos amando o nosso próximo. Não sejamos, elitistas, sectaristas. Não sejamos defensores do ódio. Nós somos seguidores do rei que não tem pátria,
que não veio para se acomodar ao sistema de feudos, ele veio para trazer algo supremo. Somos seguidores daquele que não foi ouvido na sua pátria. Somos seguidores daquele que diz: o meu reino é de todo aquele que confessa o meu nome e crê. Desde o judeu e também o grego. O judeu ou o gentio, pouco importa. Aliás, só para encerrar, nós brasileiros, somos resultado do ministério de Paulo, apóstolo aos gentios. O evangelho que chegou nesta terra que a gente pisa, verde e amarela, só chegou aqui porque um cara chamado Paulo entendeu que o evangelho não era nacionalista, territorial e nem patriótico. E que Deus não morava dentro de um templo e não ficava em Jerusalém e não estava só com um tipo de gente. E ele saiu pela Ásia, pela Macedônia, pela Grécia, fazendo suas viagens. Pelo amor de Deus, leia a Bíblia. E foi o ministério aos gentios que alcançou todo o mundo. E agora nos transformamos em gente que acha na Bíblia desculpas para manter ódio, ganância, domínio, poder, supremacia, e destila o seu ódio com versículos muito bem escolhidos. Senhor Jesus, se o Senhor veio pregar o evangelho aos pobres, é o que nós somos. Bem-aventurados os pobres de espírito, é o que eu quero ser. Se o Senhor veio colocar em liberdade os cativos, me liberta, Senhor. Me liberta dessa prisão ideológica de mente humana, seja política, religiosa, econômica, pseudamente espiritual. Se o Senhor veio abrir a vista dos cegos, abre as minhas, Senhor. Perdoa o meu ódio, perdoa a minha vingança, perdoa a minha vontade, Senhor. A minha vontade, Senhor, de pagar o mal com o mal. E o Senhor disse para a gente pagar o mal com o bem. É difícil, mas abre os meus olhos. E proclama para todos nós, todo dia a gente tem que ouvir isso, que esse é o tempo do teu reino. Não é o tempo da política A, nem da B, nem da C. Não é o tempo dos saduceus, dos fariseus, dos escribas. Não é o tempo de César, Herodes, Pilatos. Não. Não é tempo dos sicários, não é tempo dos zelotes, não é o tempo, Senhor, dos essênios, é o tempo do Rei. Nos arranca, entre aspas, dessa pátria doente e nos liberta para entendermos a tua graça e a tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Desculpe o atraso mais uma vez. Deus te abençoe. Até o próximo domingo. Fique com Deus.